Você vive como escravo que sente medo de Deus ou como filho seguro do amor do Pai? Eu sou Diogo Agostinho e eu quero conduzir você hoje ao texto de Gálatas, capítulo 4, versículos de 1 a 7. Nós vamos reagir a esse texto juntos e responder essa pergunta através dessa carta de Paulo. Ele nos diz o seguinte: portanto, pensem da seguinte forma: enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor que a de um escravo, apesar de ser dono de todos os bens. Já podemos reagir aqui que Paulo está fazendo uso de uma metáfora para nos ensinar algo valioso. A metáfora de Paulo tem a ver aqui a dois elementos: o herdeiro e a figura de um escravo. E aí, Paulo diz que esse herdeiro, mesmo que ele seja dono de todos os bens, ele, se não tiver a idade, olha aqui, adequada, ele não passa de uma condição igual, semelhante à de um escravo. Paulo, o que você quer dizer com isso? Ele vai nos dizer: esse herdeiro deve obedecer a seus tutores e administradores até a idade determinada por seu pai. O mesmo acontecia conosco. Éramos como crianças. Éramos escravos dos princípios básicos deste mundo. Paulo continua a sua metáfora e agora ele acrescenta a informação de que havia tutores e de que havia administradores na vida do herdeiro. Ele precisava viver isso até a idade determinada por seu pai. Bom, o que essa metáfora tem a ver conosco? Olha aqui, Paulo, claro, está falando esse conosco aos Gálatas da sua época. E ele diz: olha, gente, nós éramos como crianças, nós éramos como escravos. Escravos de quê, Paulo? Dos princípios básicos deste mundo. Paulo, o que são os princípios básicos deste mundo? Precisamos continuar nossa leitura para entender o que significa isso. Paulo agora traz uma boa notícia. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher e sob a lei. Assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. Então aqui, minha gente, nós temos uma boa notícia. Boa notícia, você sabe que é a mesma coisa de evangelho. Então, Paulo está nos dando o evangelho de Jesus Cristo. No tempo certo, Deus enviou o seu filho. Lembra de João 3,16? Qual condição esse filho veio? Ele veio nascido de uma mulher e ele veio sob a lei. Mas ele teve a função de nos resgatar. Olha aí uma boa notícia. Nós fomos resgatados. Nós que estávamos sob a lei, nós fomos resgatados da lei. Quem está sob a lei e precisa ser resgatado é um escravo.
que Paulo nos apresenta no versículo anterior. Se nós não somos mais escravos, o que nós somos? E aqui nós temos a doutrina maravilhosa da adoção. Nós agora somos adotados como seus filhos. Que notícia maravilhosa! Festa aqui! Nós fomos adotados. No versículo 6 continuam as boas notícias. E porque nós somos seus filhos, Deus enviou. Olha aqui, vamos fazer aqui, ó. Deus, volta para o versículo 5. Enviou Deus. Enviou seu filho e Deus, volta para o versículo 6. Enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, e por meio dele clamamos Abba. Interessante que nós sempre dizemos Abba, Pai. Bom, você vai aprender que Abba é a mesma palavra de Pai, não são duas palavras. Abba é uma palavra do aramaico e Paulo utiliza Pai aqui, a palavra do grego para os Gálatas. Então ele está dizendo que o Espírito agora nos oferece a oportunidade de chamar Deus de Abba. Olha que notícia maravilhosa. Agora, você, Gálatas, já não é escravo, mas filho de Deus. E uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. Que boa notícia maravilhosa e que quantas implicações nós podemos adotar. Posso voltar aqui para a pergunta inicial? Você vive como escravo que sente medo de Deus? Não faça isso. Isso é o falso evangelho que produz em você. Ou como filho seguro, olha a sua herança, do amor do Pai. Espero que você tenha gostado. Então, dê o seu like, tem que dizer essas coisas, compartilha e vamos juntos aprender reagindo. React Bíblia.